Oi, galerinha do YouTube! Aqui é a professora Maria Cláudia, MC da Matemática. E hoje vocês vão aprender uma matéria muito importante, que é polinômios. O que é um polinômio? O polinômio são expressões que contêm variáveis com um ou mais termos. E aqui eu coloquei alguns exemplos, olha. 2x é um polinômio. 3xy2 é um polinômio. X mais 2 é um polinômio. x2 mais 3x mais 6 é um polinômio. Só que cada uma dessas expressões que eu coloquei para vocês, vocês perceberam que elas são formadas por termos. Por exemplo, aqui ó, 2x é um termo. Essa aqui, ó, 3xy2 é um termo. Como que eu vou saber? Olhando o sinal de mais e menos. Vocês percebem que aqui tem um sinal de mais? O sinal de mais é que vai separar os termos. Então, aqui eu tenho 1, 2. Só que ele é um polinômio de 2 termos. Esse aqui, ó, o sinal de mais. Olha, aqui e aqui. Então, esse polinômio tem 1, 2, 3 termos. Certo? O polinômio ele é formado por uma parte literal, por um coeficiente. Nomes diferentes, mas que vocês têm que se habituar com esses próximos nomes. Então, não vou falar mais número e letra. Quando for letra, nós vamos falar parte literal. Quando for os números, eu vou chamar de coeficiente. Então, por exemplo, nesse monômio, quem é o coeficiente? Quem é o número desse monômio? 3. Então, o coeficiente é 3. Quem é a parte literal desse monômio? x2. Então, x2 é a parte literal. E eu coloquei aqui alguns exemplos para ver se você entendeu mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Esse polinômio, quantos termos ele tem? 1. Qual que é a palavra que remete ao 1? Mono. Então, monômio é o polinômio que tem um termo. Qual que é a palavra que lembra o 2? Bi. Por isso que 2 termos. Binômio. 3 termos. Trinômio. 4, 5, 6, todos eles nós vamos chamar de polinômio. Tá certo? Então é isso aí. Dentro do polinômio, nós também vamos estudar sobre o grau do polinômio. O que é o grau? É quando você soma os expoentes da parte literal. Por exemplo, as partes literais x, y e z. Quais são os expoentes? 2, 3 e 4. Então, o grau desse monômio é 2 mais 3 mais 4. Então, o grau desse monômio é 9. Só isso. Qual que é o grau desse monômio? Qual que é o expoente aqui? 1. E aqui? 1. E aqui? 3. Então, o grau desse monômio é 5. Qual que é o grau desse monômio? 2 mais 1 mais 1. Então, o grau desse monômio é 4. Qual que é o grau desse monômio? É só somar. 4 mais 3, 7 mais 1. Voltando na parte literal e no coeficiente, agora eu quero a participação do oitavo MB. Fala para mim, oitavo MB, quem é o coeficiente aqui? 4. Porque coeficiente é o número. Quem é o coeficiente aqui? 2. Menos 2. Se colocar só 2, vai errar. Qual é o coeficiente aqui? 2. Não. Existe número, só tem a parte de baixo? Ele está embaixo. Isso aqui é uma fração. Para estar esse 2 embaixo, porque em cima é o quê? 1. Então, na verdade, o coeficiente aqui é meio. Qual é o coeficiente aqui? Aqui sim.
eu te dei o numerador e o denominador. Então aqui o coeficiente é 2/3. Mas quando não aparecer o coeficiente do numerador, então você sabe que é 1, certo? E o que sobrou é a parte literal. Galerinha, presta atenção. Quando eu estou descobrindo quais são os polinômios semelhantes, é só eu olhar qual que tem a mesma parte literal. Parte literal são as letras. Então, nesse caso aqui, ó, a parte literal é a mesma? Sim. Então, eles são semelhantes? Sim. Então, são polinômios semelhantes. A parte literal é a mesma? Sim. Sim. Ali, apesar de eu ter mudado a ordem, nos dois tem x2? Nos dois tem y3? Então, eles têm a mesma parte literal. Então, esse aqui também é semelhante. Esse aqui, são semelhantes? Não. Certo? Então, é isso aí. Sobre a teoria de polinômio, eu encerro aqui a minha aula. E se você gostou, você vai compartilhar e dê um like. Beijo!